é CEO da F My Brain, recebam no palco essa maravilhosa Marina Machado! Ai, que delícia! Tudo bem, gente? Boa tarde. Levanta a mão quem tá com fome. Eu também. Mas eu juro que vai ser legal a próxima coisa de 20 minutos, meia hora, tá? Não vou me estender. Se alguém quer levantar para esticar a perna, o momento é agora, porque eu tô falando oi. Isso é legal para a circulação e manter a atenção de vocês. Outro ponto importante para citar que hoje é o Dia Mundial do Sono, mas não é desculpa. Então, gostaria muito da atenção de todos nesse momento. Dito isso, um prazer estar de volta aqui, ser recebida pela minha grande amiga Mariana com Y, que é uma pessoa que vem transformando o mercado com um olhar que eu acho riquíssimo, certo? Mas hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês muito sensível. Quem tiver papel, caneta na mão, sugiro deixar à mão, porque eu vou fazer algumas perguntas e algumas provocações, correto? Então, bora. Ninguém levantou, circulação, tá legal? Muito bem. Então, bora começar. Eu não combinei com a Rafaela, anterior a mim, mas eu estava chorando no banheiro. Eu tinha acabado de voltar de uma reportagem na Avenida Paulista, eu era repórter do Jornal da Band, e nessa reportagem era uma manifestação de estudantes na Avenida Paulista e teve um confronto com a polícia militar. A polícia jogou uma bomba de gás lacrimogêneo, esse estilhaço bateu na minha perna, foi uma coisa muito rápida, e quando eu vi eu tinha uma queimadura na minha perna por conta desse estilhaço. Tive que ter um atendimento, mas vida que segue, dia normal de um jornalista. Voltei para a redação, comecei a escrever meu texto, e aí tocou o meu telefone. Era o meu filho de 7 anos, pedindo para eu ajudá-lo a fazer a tarefa de casa. E aí eu disse para ele, filho, mamãe não pode agora, mamãe está fechando o texto da matéria, da polícia, da manifestação, da minha perna. E aí, com um menino de 7 anos, para quem tem filho sabe, não está absolutamente nem aí para a sua pressa, ou para o seu momento. Mamãe, eu preciso que você ajude com a tarefa de casa agora. E aí eu olhava para o meu editor, que estava ao meu lado, e no olhar dele eu via, e aí, precisamos fechar a matéria. E aí eu estava ali, de um lado, com o meu filho, do outro lado, o meu trabalho, e no meio estava eu. Com aquela sensação de que eu não estava fazendo nenhuma das duas coisas do jeito que eu gostaria. E aí eu fui para o banheiro e eu desabei. Mas não foi por conta da pressão do trabalho, não foi por conta do meu filho estar me ligando, foi por conta de uma coisa muito mais silenciosa, que é uma sensação de que eu não dou conta. E não dar conta faz com que eu não seja suficiente. Foi um chão de banheiro que acho que mudou um pouco o meu caminhar. E aí eu comecei a minha travessia. E vai vir um slide para vocês. É desse lugar, dessa narrativa, que começa essa conversa. Que não é um lugar de performance, é um lugar de o que acontece com as pessoas que performam. Eu trabalhei 25 anos na TV Bandeirantes, 15 anos como repórter do Jornal da Band, apresentei tudo e mais um pouco, eu só não passava o café, apesar de poder fazer isso também. Mas eu trabalhei nesse mundo de alta exigência, de constância, de pressão e de pressa, que muitas profissões demandam, mas todos nós temos as nossas cargas. E o que eu vi é que existe um padrão muito mais frequente do que a gente se dá conta, que são pessoas muito competentes, responsáveis, comprometidas, entregando, mas que estão fazendo isso com um desgaste interno que a gente não presta atenção. E a gente precisa olhar para isso. O mundo externo ele pode estar funcionando perfeitamente. A gente lida muito bem com o mundo externo. Mas o mundo interno pode estar completamente desorganizado.
A gente fala nas empresas de metas e a gente sabe muito bem medir a performance. Eu sei medir a performance, né? Passei na prova. Eu sei medir a performance de conseguir tirar 2 quilos na balança. Eu sei medir a performance de completei uma corrida. Na empresa, obviamente, isso é muito mais fácil de mensurar e é o que a gente mais busca. Mas a gente não aprendeu a fazer uma leitura do que a gente sente. E aí é complicado e muito mais grave, porque quando a gente percebe, já é um pouco tarde. A gente já tem um diagnóstico, a gente já entra em colapso, a gente já vai para um afastamento. Todas as conversas, ou muitas das conversas, não todas, obviamente, mas a gente vem falando para essa área de saúde mental, dentro do corporativo, de ações, de práticas, de ferramentas, de implantação, de legislação, perfeito, isso é essencial. Mas existe um outro lado essencial, que é o interno. Essa viagem precisa acontecer. Então, portanto, essa aqui não é uma palestra, eu estou fazendo um convite para vocês de fazer uma travessia comigo. Não adianta você entender o que eu estou falando, porque entender não vai mudar comportamento. Agora, uma consciência ativa e aplicada vai mudar o jogo. Então, diante do que a gente falar um pouco hoje aqui, e de novo, isso é um conteúdo enxuto, mas é uma provocação para que você comece a ter essa consciência ativa. Aí sim a gente consegue virar o jogo. A gente, em qualquer travessia, começa no processo da arrebentação. E a gente vem trazendo a arrebentação. Vocês conhecem esses números. A OMS reconhece o burnout como fenômeno ligado ao trabalho. A depressão e a ansiedade custam cerca de $1 trilhão por ano em produtividade no mundo. E o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo. Mas isso não explica o principal. Antes de acontecer o afastamento, antes de acontecer o colapso, tem um processo silencioso interno. Começa dentro. E está muito ligado com o ambiente que a gente vive, que exige uma cobrança de performance, de entrega, de comparação e de velocidade. Levanta a mão aqui quem foi impactado essa semana, porque eu acho que é notícia de 2, 3 dias, pela saída do Fabrício Marta como chefe de produção da TV Globo. Quem aqui foi impactado? Não? Chocante, hein, gente? Babado da semana. Ok, então ótimo, vou contar uma novidade para vocês. O Fabrício teve 2 infartos dentro da TV Globo, o último na redação. E ele pediu demissão depois do processo do infarto. Pra vocês terem ideia do que o Fabrício vem falando, é um processo de abrir uma caixa de Pandora, ele chama a emissora de perversa. Isso é uma palavra que eu raramente ouço na vida. Agora, eu fico pensando, a relação à empresa, o que acontece lá dentro, são questões que vão ter que ser trabalhadas juridicamente, enfim, todo barulho que vai vir a partir daí. Eu estou preocupada com o Fabrício. Porque o Fabrício viveu muitos anos entendendo que aquele ambiente estava danoso para as pessoas e para ele. Eu queria muito que o Fabrício tivesse cuidado dele antes. Existe, e é essencial, a parcela de responsabilidade da empresa. Mas nós, caros colegas, todos aqui, temos que assumir a nossa autorresponsabilidade. Muito importante isso. Porque enquanto a gente colocar só, e eu vou colocar um grifo nessa palavra, quando a gente só colocar lá fora, não vai resolver aqui dentro. Ponto. Posso parar de falar e ir embora, porque era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Quero saber de vocês. Quantas pessoas aqui estão funcionando? Quem tiver coragem, tá? Não precisa levantar. Tá meio escurinho, não vão ver, só eu. Quantas pessoas estão funcionando bem por fora, mas estão cansadas por dentro? Deixem a mão aqui em cima para o meu videomaker pegar, porque eu estou impressionado. Vamos conversar, tá? Não quero que o banheiro se torne assim. Fila para o banheiro já tem bastante, né? Ok. E aí esse dado é uma coisa muito interessante e triste até, porque a maioria dos sintomas nos consultórios médicos de diferentes especialidades, não só de psicólogos, de psiquiatras, está ligado a estresse crônico.
diversos tipos de sintomas ligados ao estresse crônico. Aí quando eu dei conta desse dado, fiquei chocada. 70% das consultas médicas relacionadas ao estresse. Quem aqui é psicólogo ou psiquiatra? Levanta a mão só para eu ver meu público hoje. Adoro vocês. Quem aqui meio que concorda com isso aqui? Que os sintomas estão ligados ao estresse de alguma forma. Perfeito, tá. E a gente precisa entender o que fazer com esses dados. Olha só o que acontece quando a gente não ouve o sentimento e não trabalha o sentimento. O corpo começa a gritar. Bicho, quando está aqui, já passou por outras etapas, mas a gente não estava ouvindo. E o corpo fala, vou empipocar-lhe, entre outras coisas. Então, uma alergia por estresse, uma acne nervosa, você está lá com a minha idade, 46, cheia de acne, está na fase errada para isso. E aí, brincadeiras à parte, aqui eu podia colocar uma lista bem considerável de sintomas que o corpo dá, mas alopécia, perda de cabelo, aumento de peso e doenças autoimunes. Tem um pesquisador, psiquiatra famoso que eu amo, que é o Gabor Maté, e ele falou recentemente um dado muito chocante, que é... Oi, Elaine. Que 80% dos casos de doença autoimune são em mulheres. O que gera um alerta ainda mais para nós, como estamos, neste momento da história da humanidade, lidando com tudo que está ao nosso redor. Mas a gente está começando essa travessia. Vamos lá. Por que que isso acontece? Aí eu fiz um desenho aqui, e me perdoem, porque eu, no Canva, tenho minhas limitações, então eu tentei deixar simpático. Aqui são algumas coisas, porque senão não caberia na onda, tá? Lembra que a gente está num processo de arrebentação. Por que que a gente está com o corpo gritando? Por que que a gente está indo para o banheiro chorar? Porque a gente tem medo, porque a gente tem culpa, porque a gente se auto-sabota, a gente tem que botar assim na testa, eu me auto-saboto. E vergonhas? Em medo, eu não sou suficiente. Quem diz isso? Vocês não estão sendo verdadeiros. Isso não é para mim. E se eu fracassar? E se eu não der conta? Aí tem as culpas, né? Tem culpa familiar, tem culpa social, tem culpa por priorizar-se. Agora vai levantar a mão uma galera. Quem é mãe e não se prioriza porque fica culpada? Vai, Mafone. Ok. Autossabotagem. A gente procrastina, a gente tem uma autocrítica absurda, a gente abandona os nossos projetos pessoais e tem as questões ligadas à vergonha. Agora eu quero que você responda para você, porque eu não vou botar o microfone na plateia. Mas qual é a onda mais frequente para você? O que está limitando você? São seus medos? São as culpas? É a sua autossabotagem? Lembra, a gente está numa travessia, isso não é uma palestra, e a gente está entrando num processo de entender o que está afetando você. E eu preciso que você responda. Qual é a onda que está mais pegando para você? Quem que está gritando na sua orelha? Quem que está regendo a sua vida? A culpa, o medo, a autossabotagem, a vergonha? Ufa, passamos da arrebentação, que é um choque de realidade, com algumas informações fortes, e a gente vai para um processo de mergulho. Esse mergulho ele é intenso. E isso aqui daria uma palestra inteira, porque é um mergulho na consciência. E eu estudo filosofia já há alguns anos, tem mudado a minha vida já há alguns anos, e tem uma frase que eu gosto muito, acho que 90% conhece, que é "conhece-te a ti mesmo", de Sócrates. É bonito para colocar na entrada do lugar, né? Conhece-te a ti mesmo. Agora, dá um trabalho danado essa pergunta. Então, eu não uso isso como uma frase filosófica, eu uso isso como uma ferramenta. Eu conheço, de novo, o que está dentro, como eu reajo, como é que funciona, porque eu sou cheia de dar pitaco para o mundo para fora. Arquiteto de obra pronta existe horrores. Mas como é que eu funciono? Por isso, fique a pergunta, conheça a você mesmo. Então, fica aqui. Vamos olhar um pouquinho. Você está irritado constantemente? Está tendo dificuldade de decidir? Tem uma sensação de vazio? Dormir mal? Dormir mal é um problema da sociedade atual. Você tem pouca energia? Tudo isso aqui não é normal.
Se você sente isso, você está fora do prumo. Vale a sua atenção. Não, mas é assim que funciona, sempre foi. Não, mas eu dou conta, porque o eu dou conta é um lugar maravilhoso. A gente adora essa frase. Só que no fim das contas, vamos lembrar do chefe de produção da Globo, vamos lembrar da acne nervosa, vamos lembrar da alopécia, vamos lembrar dos colapsos, porque se eu não presto atenção no interno, o externo, o interno vai dar outros tilts também, o corpo vai começar a gritar. Isto aqui, às vezes, é o primeiro sinal. E aí uma pergunta importante. Você conhece os seus limites? Aonde que está o seu limite? Até porque se a gente não dá atenção para o cansaço, ele cresce. Problema, então, né? Tem um probleminha? Como um carro que agora resolveu falar, não? Tem um problema, não prestou atenção no problema, o problema cresce. Sugiro a vocês que prestem atenção naquilo que vocês estão sentindo e leve a sério. Porque o seu corpo está falando. Rápido mergulho na consciência. Para dizer que, antes de passar para a travessia, tem um outro ponto da filosofia que eu gosto muito, que é o estoicismo. É uma linha de filosofia que eu sou completamente apaixonado. Digo que sou uma pessoa estoica. E algumas frases do estoicismo vêm bem a calhar nesse momento do mergulho. Uma delas é: não importa o que acontece com você. O que importa é o que você faz com o que acontece com você. A sua atitude perante qualquer situação muda como você recebe aquilo e como aquilo desenrola. Certo? E um outro ponto essencial nesse processo, dessa travessia, desse mergulho, desse autocuidado, dessa autorresponsabilidade e também vem do estoicismo, você não controla nada do que está fora de você. Você só controla dentro de você e o que sai de você. Eu posso falar o que for para você, eu estou falando agora para vocês. Eu não controlo como vocês estão recebendo. O que eu controlo é garantir que o que sai de mim é o mais verdadeiro, mais empático, mais carinhoso, mais cuidadoso, mais atencioso, conectando com vocês, entendendo nos olhares de vocês se está gerando algum interesse, se tem algum incômodo, se tem alguma coisa. Isso eu posso controlar, porque é o que sai de mim. Agora, o fora eu não controlo. Se vocês conseguirem lembrar disso, é uma transformação que começa na vida de vocês. Porque a gente traz muito dessa ideia de uma soberba, que a gente é muito a última bolacha do pacote, no poder de resolver tudo e de que é de nossa responsabilidade, que eu dou conta. Bora para a travessia. Esse é o momento da gente deixar de reagir e começar a escolher. Por quê? Porque eu agora já me entendo um pouco melhor. Eu já comecei a perceber que eu tenho uma certa reação automática, irritada a algumas situações. Eu já percebo que eu não preciso ter, que aquele sentimento vem de um lugar de insegurança, que eu poderia trabalhar de uma outra forma, porque eu já me conheço um pouco mais. E se eu me conheço um pouco mais, eu tenho mais controle do que sai de mim. Portanto, eu começo a fazer essa travessia. E aí eu começo a escolher as minhas reações. E quando que a gente percebe que o mundo externo aí é essencial, não vai mudar o ritmo. Lembra que você não controla o lado de fora? Não vai mudar. O pau tá comendo lá fora. Não vai mudar, vai continuar a comer. Tá uma calmaria danada. Ótimo, vai continuar daquele jeito. O que você pode e deve agir é na parte interna. Portanto, tem que desacelerar. E desacelerar é por dentro. Observe-se sem julgamento. Porque a gente tem padrões que a gente quer seguir e a gente tem ideias de que devemos ser de tal forma, e se a gente não performa desse jeito, a gente se julga incapaz, desmerecedor, né? E entra naquela questão das ondas que eu coloquei aqui um pouquinho antes. Por favor, se dê um abraço e observe você sem julgamento. Até porque estamos querendo entender o que está acontecendo comigo. Se eu estou julgando, eu já não estou entendendo, eu estou empurrando para baixo. Eu quero que você olhe para o seu próprio pensamento e você se pergunte, isso aqui é um fato ou isso aqui é o meu medo falando? Eu, se tivesse as mãos livres, faria assim, um fato é um pontinho e o meu medo falando é uma mão grande. Não é proporcional.
O fato, às vezes, é muito pequeno e a gente faz um negócio tão grande, quando você observa sem julgamento, você fala, opa, super possível fazer isso, tá? Nos dias de hoje, modernidade, 2026, com o Instagram, com o TikTok, sim, dá para fazer esse afastamento, desde que você se comprometa. No meio do dia, você está lá sentado, teve um estresse, está com o coração acelerado, uma respiração difícil, o pensamento também acelerado. O que está acontecendo em mim agora? Não comigo, porque com você é muito difícil alguma coisa acontecer. As coisas acontecem na gente. Exemplo, bateram no meu carro. Isso é uma verdade. Bateram no carro da minha mãe, na verdade. E eu saí, você estava no celular. E eu, assim, foi 1 segundo depois que eu percebi que adianta eu soltar os cachorros. Já bateu. Agora é lidar com o que aconteceu. O que estava acontecendo em mim agora? Era uma frustração, uma irritação, acabou com o meu dia, vai ter que não sei o que vai custar não sei quanto. Mas olha só, olha como eu já estava lá na frente. Eu estou dando um exemplo muito básico, inclusive para deixar a coisa mais curtinha, mas é uma investigação constante do que está acontecendo em mim. Muito difícil estar acontecendo com você. E essa relação do sentimento de como eu reajo às coisas é que eu posso controlar. Aí eu preciso desenvolver consciência e presença. A gente já teve a nossa arrebentação, já mergulhamos um pouco e agora eu preciso trabalhar nessa travessia um processo de consciência. E existem ferramentas simples, grátis. Adoro ferramenta grátis. Meditar é grátis. Respirar, mais grátis ainda, e dá menos trabalho até. E pequenas pausas no dia. Home office é um desafio, não sei quanto a vocês, eu faço muito home office, e a minha casa grita comigo o dia inteiro. Porque se eu estou em home office, eu lembro que, putz, é melhor eu lavar a roupa. Porque aí eu já deixo estendendo, que hoje está sol, enquanto eu estou aqui no computador. Alguém? Se eu tivesse no presencial, a casa podia estar latindo, mas não posso fazer nada. Aí eu levanto, tomo um café, vou almoçar com pessoas, aquela coisa toda, ou sei lá, vou no banheiro, já é um outro ambiente e tudo mais. Mas veja, como a gente tem que se policiar do quanto tempo de pausa a gente se dá, inclusive no home office, que a gente enfia coisa a dar com pau. Check-in emocional é uma coisa que eu amo, porque, de novo, se eu estou falando que a gente precisa entender como a gente está sentindo, que a gente tem o único poder de trabalhar o que está acontecendo do lado de dentro, eu preciso entender o que eu estou sentindo agora. E ouça com carinho, com atenção. Onde que isso aparece no meu corpo? Porque, às vezes, é um suor na mão. Às vezes, é um coração acelerado. Às vezes, é uma dor de barriga. E, às vezes, é uma dor de garganta. Cada um tem um ponto mais sensível. E aí eu quero entender o que essa emoção está tentando me mostrar. Se eu já estou descompensada a ponto de ter algo no meu corpo mostrando que o de fora pegou o de dentro e está botando para fora de novo, eu preciso entender o que está rolando de fora, que eu estou deixando entrar para dentro, que está saindo de fora de novo para o corpo. É uma simples matemática, mas ela exige consciência. Conhece-te a ti mesmo. Esteja presente. Difícil fazer 24 horas, eu juro que eu tento. Não dá. Ainda. Mas é altamente possível e fica mais rápido quanto mais você tenta. A travessia, gente, não é para eliminar o caos, porque ele vai continuar lá fora, mas é para você aprender a caminhar com leveza no meio de uma tempestade. Quando a gente faz essa travessia e volta a ser dono da gente mesmo, a gente já nem é a mesma pessoa. Faz toda a diferença, inclusive no ambiente ao redor. A calmaria chega, porque a gente já se conheceu, já se entendeu. E aí eu tenho uma vida com mais leveza, com mais presença, com amor próprio, com a saúde mental que a gente tanto deseja. O sono melhora, alimentação mais adequada, movimento. A gente impõe limites e usa redes de apoio. Isso aqui não é luxo, isso é estratégia de saúde mental. Rede de apoio, inclusive, é entender que nesse processo de autocuidado, autoaceitação e autorresponsabilidade, eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar buscar um psicólogo. Eu vou precisar buscar um psiquiatra. Eu vou precisar conversar com amigos. Eu vou precisar abrir o meu coração. Eu vou precisar pedir ajuda.
E aí, de nada adianta eu sair daqui apenas com uma fala para vocês, de um pensamento bonito, ou alguns pensamentos bonitos. Mas eu queria que vocês agora, para encerrar, porque eu só tenho mais um slide, escrevessem uma ação concreta, que vocês vão se comprometer com vocês, não é comigo não. Simples, tá? Nada assim de eu, a partir de hoje, farei, aí aquela... Não, uma coisinha simples. Eu vou fazer isso comigo, algo factível, a partir de amanhã. Nesse processo de entender você, cuidar de você, ouvir você. Se eu vou performar do lado de fora e não quero chorar no banheiro, eu preciso estar mais inteira. A primeira imagem tem inclusive um farol e o mar arrebento do lado de fora. Veja, o farol é um exemplo maravilhoso de que o mar pode estar muito intenso de ondas. Eu não preciso estar, porque depende de como eu trabalho internamente. Mudei? Mudei, não mudei. A calma não é a ausência de ondas, elas vão seguir lá. Mas é uma presença depois de toda essa travessia. É você estar inteiro nessa e com leveza para poder suportar o que a vida vai continuar causando. Ela vai continuar um caos, ela vai continuar arrebentando. Mas você vai ter muito mais estrutura. E esse é um passo importantíssimo quando a gente fala de saúde mental. Muito obrigada.